Breve pausa no Brasileirão para as datas FIFA. Vai ter Brasil em campo no Nordeste e você que acompanha futebol de mulheres já sabe que está rolando o Paulistão Feminino. Então chega mais que tem resenha no Copa Delas. Quem está comigo nesse papo de hoje é a comentarista Beli Soares e o jornalista Rafael Alves, lá de São Paulo. Bem-vindos. É bom a gente fazer só um resumão, que o Copa Delas é Brasileirão, mas já que o campeonato está parado devido às datas FIFA, os amistosos do Brasil contra a Jamaica, que a gente vai falar ainda hoje, o Brasileirão A1 só volta dia 7 de junho e até lá os clubes vão continuar se preparando. Os de São Paulo vão jogando o Paulistão Feminino, que a gente também vai falar daqui a pouquinho. E eu já vou jogar então a pergunta para o Rafael Alves, que sabe tudo lá de São Paulo. E já que os clubes de São Paulo dominam esse G4 da tabela do Brasileirão A1, a minha pergunta é, Rafa, alguém tira o domínio desses clubes paulistas? Boa tarde, é um prazer falar com você, com a Beli também, pessoal que já acompanha. Enfim, sempre eu fico lisonjeado quando eu sou convidado para estar aqui. Bom, pelo histórico de longa data, é difícil, né? A gente está vendo aí as equipes de São Paulo dominantes não à toa, né? É o trabalho que já está sendo feito há mais tempo, o campeonato estadual já é um dos mais longevos e mais consolidados, né? Em alguns fatores, o campeonato estadual, o campeonato paulista, ultrapassa até o Brasileirão, no que se refere à premiação, por exemplo, né? A amplitude de cobertura, enfim. Então, é natural que as equipes de São Paulo estejam na frente. Embora eu sou de São Paulo, né, eu torço muito e eu acho que isso já está acontecendo, né, acho que já está havendo aí uma mudança em outras praças. No entanto, eu acho que no futebol, acho que eu já falei até aqui, inclusive, né, eu acho que o futebol de mulheres ele tem um potencial para descentralizar melhor as suas forças, diferente do masculino, que já foi consolidado aqui na região sudeste, né, com as melhores equipes, embora a gente vire e mexe e vê uma equipe do sul aparecendo, a equipe do nordeste recentemente, acho que no futebol feminino a gente tem uma possibilidade de descentralizar mais essas forças, mas para isso precisa muito do empenho, do engajamento das federações estaduais, né, de quem cuida do futebol fora desse eixo, né, o chamado eixo norte, nordeste principalmente, e eu sempre cito o norte e o nordeste porque é onde geralmente saem mais atletas para a seleção, né, historicamente, tanto nas seleções das mulheres quanto nas dos homens, mas enquanto isso não acontece, o São Paulo vai ter aí uma frente em relação às outras equipes, né? Como você bem disse, a gente está no G4 aí e pode acontecer como já aconteceu, né? Chegar numa semifinal e virar um campeonato paulista, campeonato brasileiro. Essa torcida para que haja essa descentralização também é nossa, e isso eu espero que se intensifique com essa campanha, né, do Brasil sediar a Copa do Mundo, vai sediar em 2027, então a gente imagina, a gente torce, a gente espera que isso realmente aconteça. Agora, falando ainda de tabela, só para recapitular, depois da 11ª rodada ficou Corinthians, Ferroviária, Palmeiras e São Paulo nesse G4. E aí, Beli, tem a ausência dos clubes do Rio Grande do Sul devido a toda a tragédia que aconteceu lá. E aí as gurias gremistas, elas estão com menos 3 jogos e as gurias coloradas com menos 4 jogos. A CBF não quer mexer no calendário inicialmente e propôs que os times joguem de 3 em 3 dias ou de 66 em 66 horas por conta do regulamento deles. A minha pergunta, isso é possível fisicamente, mentalmente para elas? Muito complicado, né, Marília? Boa tarde para você, para o Rafa, para todo mundo que está ligado aqui com a gente. Mas a gente está falando de um desgaste muito grande, não só um desgaste físico, mas um desgaste psicológico que a gente tem até um pouco de dificuldade de tangibilizar um pouco. Então, é um pouco complicado você impor ou tentar impor essa programação exaustiva para essas atletas. A gente não sabe como elas vão voltar desse tempo sem jogar. A gente sabe que no esporte de alto rendimento isso faz muita diferença. Então, caberia sim, pelo menos na minha opinião, um pouco mais de flexibilidade da CBF. Não quer mexer no calendário? A gente também não queria que tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul
acontecesse. Então, vamos tentar ser um pouquinho mais flexível nesse sentido, porque quem sai prejudicado no final das contas é o produto, é o campeonato, são as atletas. Então, a gente tem muitas camadas aí de pessoas que são direta e indiretamente atingidas pelo que aconteceu. Caberia um pouquinho mais de flexibilização para aumentar um pouco esse calendário. Às vezes, realmente é apertado, mas a gente tentar adaptar de uma forma onde as atletas sentissem menos, porque hoje elas são as grandes afetadas da situação. Sem dúvida. E ainda nessa tabela virtual, né, que a gente tem desse Brasileirão A1, o Grêmio está em 11º lugar e o Internacional em 14º, aí com todas essas partidas paralisadas. Há a expectativa da CBF que essa primeira fase termine no dia 27/6, ou seja, 27 de junho. E aí a gente, como faltaria então 4 rodadas para terminar essa primeira fase e aí a gente ir para as quartas de final. Rafa, dentro dessas suposições que a gente tem aí, né, que a gente pode fazer com essas ausências dos clubes, quem que você espera que avance para ir para esse G8, né, que avance para as quartas de final? Você tenha um palpite? Antes de falar disso, só citar um pouquinho do que você, né, que a Beli falou também, eu concordo com a Beli e vou além, né? Se a gente pegar a situação do Inter, por exemplo, que não havia vencido nenhuma partida ainda, né? Imagine tudo que envolve a pressão emocional, essa questão física, de necessidade física de você fazer vários jogos. Imagina como é que essa equipe vai entrar em campo, a pressão que essa equipe vai entrar em campo. Eu ainda acho que o Inter tem elenco para não estar ali no Z4, né? Mas não é só isso que conta quando se trata de uma situação como essa. Se não fosse a situação que aconteceu no Sul, já seria complicado demais. Imagine com a situação no Sul. Dito isso, eu acho que a briga ali entre os 5 primeiros, para mim, já está... E até coloco o Flamengo também. Acho que o Flamengo também já está garantido, na minha opinião. Acho que o Flamengo teve uma crescente aí, foi fundamental para que se colocasse nessa posição. Embora dá para se discutir o desempenho de várias dessas equipes, né? Acho que nem o Corinthians vem desempenhando tão bem assim, mas o Corinthians acho que é um caso à parte, né? Um time que consegue ainda, dentro de suas dificuldades, garantir suas vitórias. Dá para se fazer essa conta de quantas vezes o Corinthians venceu os jogos no segundo tempo, né? Ou garantiu os jogos no segundo tempo, o que prova que fisicamente esse time realmente é muito diferenciado. Há que se destacar a campanha da Ferroviária também, né? Uma equipe que, assim como o Corinthians, não perdeu ainda, melhor defesa do campeonato. Acho que às vezes até pouco se fala, a Ferroviária para mim é um dos grandes destaques e, sinceramente, está num momento de desempenho, que fique bem claro isso, até um pouco melhor que o do Corinthians, né? Eu vejo a Ferroviária numa crescente maior, numa curva de crescimento maior que a do Corinthians. O Corinthians, até porque, né, o Corinthians já está num patamar tão bom que é difícil, né, você ter uma curva maior ainda. Mas eu acho que a Ferroviária tem um grande potencial de avançar e avançar bem para as competições. Acho que, sobretudo o Brasileirão. São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro que oscilou bastante nos últimos jogos. São Paulo... O Palmeiras entra nessa de oscilar bastante também. O São Paulo até uma vitória boa diante do Flamengo se coloca nessa posição. Então acho que do Corinthians até o Flamengo acho que a gente pode garantir essas equipes. Agora do 7º lugar para baixo a briga é boa porque dentre essas brigas tem 3 equipes que subiram da Série A2, né? E desde quando o Atlético subiu em 21, salvo engano, não tivemos mais do que uma equipe que ficasse na Série A1, que subisse da Série A2, que ficasse na Série A1. A gente corre o risco de ter 3 aí, pelo menos. O que muda muito a configuração lá embaixo, né? Muda muito a configuração do que a gente tem acostumado a ver lá no Z4, né? A gente costuma falar que com 15, 16 pontos você não tem chance de cair. A última vez que alguma equipe caiu e a maior pontuação que uma equipe caiu foi 13 pontos, eu tenho uma suspeita de que a gente vai chegar próximo disso. A equipe que vai cair, né, a última equipe que vai cair com uma pontuação alta. Então, essa briga ali pelas 2 vagas do G8, pelo meio da tabela, que não é tão confortável assim como se imagina, acho que vai render muito ainda. Mas eu acho que até o Flamengo, acho que dá para a gente imaginar que já esteja resolvido já. Bélio Soares, tem a concordância. É legal a gente falar, ele falou depois do 7, a gente tem América Mineiro, tem Fluminense, tem Real Brasília, o Grêmio, Botafogo e o Santos, né? Esses aí realmente está tudo embolado, né? Para que quem avança?
Pois é, eu acho que dá pra botar em internacional também. Sim, o Porque internacional. tem um asterisco, né? Claro. Falando que Grêmio e Inter estão com um Claro. asterisco e é um pouco complicado. Esse meio de tabela, o Rafa foi muito feliz quando ele disse que tá desconfortável. É o meio de tabela onde coisas ótimas podem acontecer, tipo ficar num G8 e avançar para o mata-mata, ou até mesmo um possível rebaixamento. Mas a gente está vendo uma configuração um pouquinho mais diferente, lembrando que tem esse asterisco, eu tô até com a minha colinha aqui, lembrando que tem esse asterisco entre ali no Grêmio e no Inter, mas a briga lá, a briga de modo geral vai ser muito boa. Eu acho que a gente pode garantir momentos emocionantes nessa reta final aí de torneio. Que é o que a gente quer. É isso, a gente quer emoção, a gente quer caos. A gente quer caos. É isso. Agora, falando de rebaixamento, duas equipes estão. É difícil sair dali, né? O Rafa falou do Atlético Mineiro, que teve um bom momento ali em 2021, mas agora. E junto do Avaí, difícil sair desse rebaixamento, né? Complicado, Escapar. assim. É muito difícil porque, claro, matematicamente o futebol ele permite que situações Sim. como essas aconteçam. A grande questão é, o Atlético Mineiro não conseguiu vencer até agora. Será que ele vai conseguir engatar uma sequência de 5 vitórias nos jogos que restam? E, além disso, torcer para todos os outros que estão acima dele tropeçarem. É um pouco complicado. Assim, Avaí, Kinderman e o Atlético Mineiro estão um pouquinho mais encaminhados, mas lembrando que o futebol ele nos proporciona momentos maravilhosos, momentos intensos, momentos dolorosos e tudo pode acontecer. Mas eu acho muito difícil a gente ter uma reação, principalmente desses dois times. Eu acho que essas duas vagas, 15º e 16º, já estão um pouquinho mais definidas. A grande briga vai ser na 13ª e na 14ª. Beleza, e vamos acompanhar tudo e trazer as informações para cá. Agora vamos falar de seleção brasileira, Brasil e Jamaica, que vão rolar dias 1º de junho, às 17 horas, na Arena Pernambuco, lá em Recife. A gente vai transmitir aqui na tela da TV Brasil e também no dia 4 de junho, às 21 horas, às 9 da noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A gente vai contar toda a história desse jogaço, essa despedida aí para as Olimpíadas. E aí, eu queria saber de Belly, eu lembro muito bem, Belly e Rafa, os dois vieram aqui durante a Copa do Mundo e a gente acompanhou essa queda do Brasil ali na fase de grupos pela Jamaica, né? Como é que a gente chega agora? A gente chega bem diferente, isso já é fato, a gente tem Arthur Elias, já fez modificações, a própria Jamaica também tem algumas mudanças, mas como é que você espera esse jogo? Olha, eu espero que o Brasil devolva. Devolva. Você quer vingança? Eu quero vingança. Não, mas é porque, assim, esportivamente falando, a gente fez realmente uma Copa do Mundo muito abaixo do esperado. A gente tinha uma expectativa um pouco mais alta, a gente entregou abaixo da expectativa mais pessimista possível. Ninguém falaria que o Brasil seria eliminado na fase de grupos da forma como foi. Exato. O empate com a Jamaica, super amargo, onde o Brasil tinha condições de vencer aquela partida e não conseguiu. Então é importante, é um jogo importante se você parar para pensar em ciclo olímpico, né? Nesse finzinho de ciclo, estamos nos preparando para Paris 2024. Então é um jogo que o Brasil precisa vencer pela atmosfera, por estar também perto da sua torcida e tudo mais, fazer valer o valor casa e precisa convencer. Eu acho que é importante a gente tentar unir os dois para chegar em Paris 2024, que a gente está num grupo que é uma pedreira. Exato. Não tem como não falar de seleção agora contra a Jamaica sem falar desse grupo, né, Rafa? A gente está... Toda vez eu falo aqui, mas a gente está contra Japão, contra a atual campeã Espanha e Nigéria, que não é nada mole também, né? Antes de falar, inclusive, de Brasil e Jamaica, o que você espera do Brasil nas Olimpíadas? Eu espero que o Brasil faça uma estreia que respire um pouco para os próximos jogos, né? Acho que vai ser muito importante. E dentre as opções, a estreia contra a Jamaica é o melhor dos mundos, né? A Jamaica é um time que manteve o seu treinador, fez uma Copa muito boa, tem valores individuais que têm se desempenhado bem em seus times, alguns que jogam nos Estados Unidos, outros que jogam na Europa. É uma casca de banana a Jamaica, a Nigéria, perdão, né? É uma casca de banana a Nigéria, mas é fundamental que o Brasil vença até para acontecer. Vamos lembrar que se classificam os dois melhores e os dois melhores terceiros, né? Sim. Então, ainda que seja uma vaga para uma eventual melhor terceiro, vencer a Jamaica é muito bom. Dá para se fazer aqui com 4 pontos, dê para você brigar direto com uma vaga pelo menos. Óbvio que a gente tem condições
de jogar contra o Japão, acho que tem condições de jogar contra a Espanha. A Espanha vai ser favorita, obviamente. O Japão, ali um equilíbrio um pouco maior, mas diante dos últimos resultados, talvez o Japão ganhe um leve favoritismo. Mas o fundamental nisso tudo é você ganhar da Nigéria. Ganhar da Nigéria, você tem jogo, você ganha confiança. Confiança que faltou no jogo contra a Jamaica na Copa. Eu acho, na minha opinião, eu acho que a derrota contra a França condicionou emocionalmente essa seleção num jogo contra a Jamaica. Se você pegar no histórico contra a Jamaica, se o Brasil jogasse 10 vezes contra a Jamaica, ganharia 4 e poderia golear 5, talvez 6, não sei. Estou chutando aqui alguma coisa. A Jamaica não é um time que seja essa pedra no sapato. No entanto, foi. E aí, emocionalmente, isso acaba significando muito, né? Para uma eventual disputa no futuro, num grupo de Copa do Mundo ou numa fase decisiva. Mas, obviamente, acho que o Brasil, historicamente, sempre vai ser favorito contra a Jamaica. Esse amistoso, em que pese algumas faltas aí, principalmente a falta da Shaw, né? A Jamaica ela vem com um time muito próximo daquilo que foi a Copa. Acho que acaba sendo um bom teste, porque a Jamaica se destacou defensivamente naquela Copa, né? E boa base daquela equipe defensiva vai estar em Brasília. Essa era a dúvida, inclusive, né? Pelo litígio que a seleção tem com a federação, se elas conseguiriam trazer a sua melhor equipe. E vai trazer, com exceção da Bunny Shaw, que está desfalcada ainda, não vai estar em Brasília. Mas ainda assim, acaba sendo um bom teste para o Brasil, mas obviamente o Brasil é favorito, acho que tem possibilidade de vencer e vencer bem da Jamaica. Pois é, Bunny Shaw que está com lesão, machucou, se não me engano, o pé, e aí está fora do campeonato inglês, onde ela joga no Manchester City, que está em segundo lugar lá na tabela. Ela está brilhando, inclusive. Eu adoraria vê-la jogar aqui, ia ser um belo teste. Sim. Vamos ver se a gente ia neutralizar essa garota ou não. Agora, né? Agora sim, né? Pois é, e é isso que eu queria saber, Beli, dessa escalação, né? Essa convocação que o Arthur Elias fez para os últimos e principalmente para esses amistosos, né? A gente teve de novidade, principalmente, foi Bianca Brasil. Ele já estabeleceu, já tem uma cara ali, Arthur Elias já tem uma cara ali na seleção, mas você gosta, é favorável a gente, esse estilo de jogo que ele está adotando? Eu acho que o Arthur Elias, ele chegou onde ele chegou muito por mérito do que ele fez. Ele tinha uma baita estrutura no Corinthians e ele soube usufruir disso de uma forma genial, tanto que o Corinthians é o Corinthians, a gente fala do Corinthians com muito respeito, porque é o time, sim, a ser batido. E hoje ele tem uma estrutura de seleção à disposição dele. E acho que ele já tem uma ideia, mais ou menos, do time que ele vai levar para Paris 2024. Não é um momento maravilhoso para você fazer esses testes, mas ainda tem um tempinho ali. E se você está vendo algumas jogadoras, por exemplo, que é o caso da Bianca Brasil, que estão rendendo bem no Campeonato Nacional, por que não dar essa oportunidade? Sim. Às vezes, se a gente parar para pensar num tiro curto, que é os Jogos Olímpicos, tiro curto. Pode ser importante, às vezes, para ela ter mais confiança. E é uma peça interessante também. Está tendo um bom rendimento, de modo geral, há um tempo. Não é de hoje que a Bianca Brasil, na minha opinião, ela é um dos destaques, sim, que a gente tem aqui no nosso cenário nacional. E espero muito que ela tenha a oportunidade, não só de ter sido escalada, mas também de entrar em campo e mostrar o que sabe para gerar dor de cabeça para o Arthur Elias. A gente aqui só comenta. A dor de cabeça é toda dele. Pois é, o Rafa... A história é com ele. Exatamente. Essa dor de cabeça, você acha que falta alguém para ele testar? Você acha que esse conjunto que a gente está levando provavelmente aí para a Olimpíada está bem completo ou não? Muita gente fala, e outros jogadores que estão se destacando no Brasil ou no exterior, não seria o fato. Quem seria essa outra jogadora ou se você acha que está bem azeitado? É difícil falar isso porque o Arthur ele pega a seleção e ele tem pouco menos de um ano para cuidar para uma Olimpíada. Eu vejo o trabalho do Arthur, eu vejo a mudança que o Arthur pretende fazer na seleção, algo como médio a longo prazo. Então, falar sobre isso agora eu acho complicado. No entanto, eu acho que ele vai, assim, ele está dando teste para atletas que estão se destacando bem, né? No caso da Bianca Brasil, como bem disse. Embora eu acho que, para as Olimpíadas, eu não acho que ela esteja, pelo menos até agora, até os Jogos Olímpicos, eu não acho que ela esteja nos planos, né? Vamos lembrar que a Debinha, ela não foi chamada, a própria Bia Zenerato não foi chamada. Não, perdão, a Bia foi. Estou confundindo aqui. Mas a Debinha não havia sido chamada, então a Debinha tem um potencial muito grande para estar nessa lista. Então, eu acho que pensando num plano médio, já pensando para o próximo ciclo, pensando na Copa do Mundo, vale a pena você contar com atletas
dar chance para essas atletas, né? Acho que a própria Bianca Brasil, a Bela estava falando agora, a Beli, perdão, estava falando agora, ela, além de estar numa boa fase, ela está num amadurecimento muito grande. Hoje ela é uma líder, né? Se você vê a importância que ela tem no Cruzeiro como líder, como uma figura de liderança. A única dúvida é alguns aspectos que necessitam muito na seleção do Arthur. Por exemplo, marcação sem a bola, né? Todo mundo tem que participar dessa marcação sem a bola. Hoje é impossível você pensar um futebol sem essa marcação. Ela vai entregar isso, né? Ela não tem essa característica, mas, obviamente, o Arthur ele pode fazer isso dela. A própria Bia Zanerato, na época da Pia Sundhage, ela não tinha essa característica. Próximo da Copa, ela adquiriu essa atleta que volta, que fecha espaço, que ajuda nessa recomposição. Então, depende muito do que ela vai entregar nesse aspecto, né? Não só no aspecto ofensivo, porque a gente sabe que qualidade não falta, né? Assim como Brena Carolina também é outro nome que está na lista, né? Que também tem essa questão, né, do jogo sem a bola. Será que o Arthur vai fazer ela participar mais? Vai fazer ela entregar mais? Se fizer, perfeito, porque a gente tem uma atleta que com a bola no pé sabe o que fazer e sem a bola sabe como ajudar isso. Se você vai enfrentar Japão, Espanha, a Alemanha, que tem intensidade o tempo inteiro, né? Você tem que fechar espaço, então você precisa disso. Na cabeça do Arthur, pensando com a cabeça do Arthur, imagino que ele vai fazer isso com essas atletas também. Mas você falou de nomes, né? Eu acho que um dos nomes que me chama a atenção, por exemplo, e ainda não foi testada, é a Nicole Heisler, né? A Nicole Heisler, que joga em Portugal, é uma atleta que vem fazendo um bom papel, desempenha um bom papel. Teve uma lesão no meio disso, salvo engano, né? Então não sei, né? Mas mesmo sem a lesão, ela não estava sendo chamada pelo Arthur. Eu confesso que eu espero que ela tenha chances também pela seleção. Beleza, tem algum nome? Você bem fez um post que eu gostei dos 3 destaques que ainda podem aparecer na seleção, são as jovens, né? Alguns já apareceram. Já apareceram, né? Na verdade, né? Até na Sub-20. A Carol estava no Sub-20. A Carol Firmino na Sub-20, a Yaya. A Yaya, claro, a Yaya Duda foi também, convocada. craque. Super. Falta alguém na sua tem lista, muita na sua gente. wishlist? Eu acho que é muito legal a gente debater isso, porque a gente tem muitas jogadoras interessantes no futebol brasileiro. A gente chegou nesse ponto. Que é ótimo. O que é maravilhoso, que o trabalho de base está começando a dar frutos mais concretos e, naturalmente, essas jogadoras vão subir, que é o curso natural. Acho que para agora, acho que não tem muita mudança, não. Mas para 2027, que vai ser aqui, e aí entra um pouco no que o Rafa falou, de planejamento de médio e longo prazo, do Arthur Elias dar um pouco mais da cara dele ao trabalho de modo geral. Talvez esses Jogos Olímpicos sejam um pouco cruel demais da gente, a gente exigir uma baita performance ou talvez um baita resultado do Brasil. Performance não, mas resultado é muito complicado. É uma competição de alto nível, a gente vai estar sempre na torcida, como sempre, mas acho que para 2027 o torcedor brasileiro vai ter excelentes nomes. Tem ótimos nomes agora, mas vai ter excelentes nomes com mais tempo de trabalho para a Copa que vai ser aqui. Que venha nessa crescente, é isso que a gente deseja. Queria só para encerrar... E só uma coisinha? Diga, amor. Desculpa, só uma coisinha. Eu concordo com a Bela quando ela fala assim, a gente não pode esperar muito dessa seleção. E, de fato, eu acho que nós, como torcedores, temos que alinhar a nossa expectativa. Mas vamos lembrar que o Arthur mesmo falou, quando ele assume a seleção, ele fala, eu quero levar a seleção longe nas Olimpíadas. A característica do Arthur. O Arthur tem muita confiança no trabalho dele. Foi assim que ele foi, né, multicampeão aqui no futebol brasileiro. Eu espero que ele consiga isso com o Brasil. No entanto, por tudo que aconteceu, é importante que a gente também possa alinhar as expectativas. Vamos torcer para que o Brasil chegue longe. Se chegar, ótimo, vamos comemorar, deu tudo certo. Mas se não chegar, calma, não precisa jogar nada fora. Né? É o começo de um trabalho, não precisa rasgar todo o papel e começar tudo. Não. Tem um processo ainda para acontecer. Eu só acho legal a gente fazer esse contexto aí também, porque o próprio Arthur, né? O próprio Arthur, que é uma característica dele, falar assim, eu quero fazer essa seleção protagonista. E ele tem talento, né? Ele tem peça para fazer isso com o tempo. Não sei se isso agora, mas com o tempo ele com certeza vai ter. É bom esse aviso até pro torcedor, que a gente quer vitória, a gente quer troféu, a gente quer medalha e tem que ter essa paciência, como você falou, alinhar a expectativa com a realidade, enfim, o que vier a gente vai abraçar e tem que respeitar esse tempo mesmo, porque é um trabalho de longo prazo, a gente tem muita coisa aí pela frente. E aí, para encerrar esse tópico seleção, eu queria até falar de goleiras, né? A gente estava com o Lelê, que lamentavelmente se machucou, e
Lorena vem fazendo um trabalho bem bacana e ele chamou até outros nomes nessa convocação. A sua avaliação, Rafa, que a gente está bem ali na defesa? Está sim, acho que é óbvio, né? A gente está passando por um processo, no Brasil especialmente, né? Uma mudança de paradigma no que se refere ao treinamento de goleiras, né? O desenvolvimento de goleiras. A gente vê goleiras com outros estilos hoje, né? A gente vê a Lorena, que é mais alta, ela tem mais explosão. A gente tem a Letícia, que se machucou. A gente tem a Luciana, que viveu, né? Está vivendo essa mudança também, e ainda que esteja já numa idade avançada, ainda é capaz de ser protagonista na Ferroviária, como sempre foi, né? E outros nomes também, né? Ele chamou a Tainá, que eu acho que desses nomes talvez dá para esperar um pouco mais, né? A Tainá, ela tem sido um pouco irregular às vezes no América Mineiro. Tem a Dida do Real Brasília, que é um bom nome, não foi chamada ainda. Tem a Amanda do Fluminense, que também teve algumas irregularidades, mas pelo fato de já ter sido chamada pela Sub-20, ganha espaço. Você tem a Mari do Inter, enfim, você tem outros nomes ali que você pode trabalhar com o tempo. O que temos hoje, né? Lorena, acho que você tem a Lorena e a Luciana como experiente, acho que eles estão na frente, né? No entanto, eu não sei se o Arthur ele vai querer já colocar uma peça, uma goleira mais jovem já para viver esse clima. Imagino que ele não vai fugir muito disso. Eu acho que ele contaria com a Lele e com a Lorena, né? Acho que são os dois nomes que, para mim, ficariam na seleção um tempo, lógico, né? Sempre testando outros nomes também para a gente pensar no futuro. Mas com o que aconteceu com a Lele, eu acho que a Luciana ela ganha força. E ele tem testado outras goleiras, que é importante isso. E, novamente, né, acho que essa ideia dele testar os nomes agora, às vésperas de uma convocação para as Olimpíadas, acho que é justamente pensando no pós-Olimpíadas. Então, quando ele convoca uma goleira que está fora desse radar, né, ou alguma atleta que estava fora desse radar até então, acho que ele está pensando fora dos Jogos Olímpicos. Imagino que a Lorena, para mim, acho que é ponto pacífico, né? E depois do que ela fez na She Believes, certamente exatamente. eu acho que ela vai ter seu nome garantido. Demais. Nossa, paredão ali. Eu vi que Belly concordou com tudo, né? Assina embaixo. Assina embaixo? Onde o Rafa fala, eu assino embaixo. Ele é fera demais. Beleza. Vamos para o nosso último tópico desse Copa Delas, com essas pessoas maravilhosas que eu admiro demais, que é um Paulistão feminino, que Rafael Alves está lá comentando e vai contar muita coisa pra gente, mas só um resumo, que são 11 times, primeira fase até setembro, são 11 rodadas, depois semifinal, final, e a primeira rodada começou nessa terça-feira, né? Rafael, a gente ainda está muito cedo para fazer um resumo, né, do que a gente pode ver. Está muito recente. Eu até brincava aqui com a Belly. Gente, pela primeira vez, o Corinthians está como vice na tabela, mas é porque é uma coisa extremamente virtual, né? Mas, de qualquer forma, como é que você vê a preparação das equipes do interior, principalmente? Eu acho interessante esse Paulista, o formato que esse Paulista traz, porque, por exemplo, se você pega ali, se classificam os 4 primeiros, né? E entre os 4 primeiros já temos Ferroviária, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, em que pesa a fase do Santos, que é terrível, talvez a pior da história, mas é o Santos, ok, né? Já temos 5. Dá para colocar o Red Bull nessa brincadeira também. O Red Bull é uma equipe que está desempenhando bem, está desempenhando aquilo que pode, com um time fortalecido, né? Diante da última temporada, com atletas mais fortes, meio campo mais forte. É uma equipe que é chata. Se você perguntar para o Lucas, para o Thiago Viana, se você perguntar para a Jéssica, e até para, né, você pode perguntar para o Jonas Urias do Cruzeiro, o Hoffman do Fluminense, todos vão falar que enfrentar o Red Bull é chato demais, é muito chato. E não é de hoje, né? Então, num campeonato que se classificam 4, você tem aqui 6 potenciais que podem brigar, né? Ainda tem o Taubaté, que é tradicional, tem o São José, que o São José está perigando, inclusive, na Série 2, mas é uma equipe super tradicional. Então, o que eu acho legal nesse Brasileirão é que permite que, pelo tanto de equipes paulistas que já tem competições nacionais, você abre possibilidades de equipes como Realidade Jovem, como o próprio Marília, por exemplo, como Pinda, disputarem uma Série A3, né? Porque tanta equipe vai se classificando para as outras divisões, que aí resta ali uma briga ali. Então, até quem termina lá em 9º, em 10º, tem uma possibilidade de disputar uma competição nacional. Acho legal isso no Paulista. Sobre as equipes do interior, destacando essas 6 que eu falei, né? Ferroviária, que já é uma equipe de ponta, não precisa nem falar, o Red Bull, que está por esse processo, e o Taubaté, que é uma equipe que pode aí, tem chance de subir para a Série A1, né? Está disputando, provavelmente vai se classificar para a reta final da Série A2. São equipes que já têm um trabalho
partindo para se consolidando, né? A Ferroviária principalmente, o Taubaté pela longevidade, né? E agora num torneio nacional, e o Red Bull Bragantino, que é algo mais recente, mas ainda assim sempre foi um time equilibrado, né? Sempre foi um time que causava algum burburinho ali nas competições que disputava. Eu destaco essas 3. O Marília é a novidade, né? O Marília participou de uma divisão interior, uma divisão inferior no passado, tem a chance. Acho que a minha equipe ainda, pelo que eu pude ver no jogo contra a Realidade Jovem em outras ocasiões, é uma equipe muito abaixo ainda, então a gente pode ser aí um potencial saco de pancadas, eu espero que não. É uma equipe que tem alguns valores individuais interessantes ali, mas é uma equipe que tem um trabalho muito recente, e não é nem pela falta de capacidade, longe disso, é justamente por essa disparidade que existe entre uma equipe que trabalha muito, já está consolidada no meio do futebol de mulheres, e uma equipe que está começando um trabalho recente, ou recomeçando, né, um trabalho recente com o seu futebol. Eu espero que o Marília possa ser uma dessas equipes que dispute essas vagas aí para as competições nacionais da Série A3, né? Mas, a princípio, pelo que eu vi, pelo menos contra a Realidade Jovem ontem, que é uma das equipes que vai brigar por essas vagas também, que perdeu de 4-0 e tudo mais, acho que é uma equipe que vai se desenvolver ao longo da competição e, por isso, vai acabar sofrendo mais do que as demais. Beleza! Aulas, como sempre, Rafael. Agora, uma coisa que eu queria comentar com o Belli, apesar de não ser de São Paulo, a gente aqui no Rio de Janeiro, geralmente, na verdade, os campeonatos estaduais acontecem depois do Brasileirão, que é o que acontece aqui no Rio, né? E de imediato a gente vê, nossa, mas o Paulistão são 11 rodadas, longo demais. Tem essa questão de calendário, né, Belli? Que elas é uma realidade também, né? Assim como no masculino, né? Sim, é uma questão de calendário e isso pode sim influenciar, por exemplo, no rendimento dessas atletas no campeonato nacional. Porque são 2 campeonatos concomitantes, se você parar para pensar. Algo que a gente já debate muito nos campeonatos masculinos, que jogam Copa do Brasil, ao mesmo tempo que estão jogando Copa Libertadores, estão jogando o Campeonato Brasileiro. Isso, no caso do feminino, a gente vê um estadual acontecendo no mesmo momento que um campeonato nacional, né, que os campeonatos nacionais. Então, isso pode pesar também. A gente estava falando, começou o programa falando ali daquele G4 paulista, hegemônico e tudo mais. Muito provavelmente se encaminha para isso, mas podem acontecer mais lesões, tudo pode rolar nesse momento que a gente vê os 2 campeonatos concomitantes. Isso dá uma pimentinha a mais, eu acho, para os torneios de modo geral. Mais uma vez, ela gosta do caos e a gente gosta também. Gente, bom demais, valeu mais uma vez vocês aqui. A gente, mais uma vez, reforçando, a TV Brasil vai transmitir esses amistosos de Brasil e Jamaica. Fique ligadinho nas nossas redes sociais para saber de tudo. Obrigada, Belli, obrigada, Rafa, sucesso como sempre para vocês e valeu também para você que acompanhou a gente desde o início, tem acompanhado o Copa Delas, bom demais ter você aqui. Semana que vem tem mais Copa Delas Brasileirão ou Seleção, já que estamos em data FIFA. E se lembre, a TV Brasil, a tela da gente também, a tela do futebol feminino. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e acompanhem a agenda de jogos. Até a próxima!